Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Agosto é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. A doença é diagnosticada em média aos 30 anos de idade e atinge 2 vezes mais mulheres que homens. No Brasil, cerca de 35 mil pessoas têm esclerose múltipla, segundo o Ministério da Saúde. Uma delas é a Ana Paula, por isso ela precisa de apoio para andar. Até escrever é difícil. A pedagoga convive há 2 décadas com a doença, mas somente há 2 anos recebeu o diagnóstico definitivo. Minha vida inteira mudou. Ela virou de cabeça para baixo depois do diagnóstico. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que sempre gostei muito de fazer rapel, trilha, de estar ali no meio, dos meios sociais, engajada com as causas, aquela coisa toda. E um belo dia eu acordei e não conseguia mais fazer nada disso. A esclerose múltipla atinge o sistema nervoso central. Geralmente afeta jovens adultos e é mais comum em mulheres. É uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo reage contra a mielina, uma capa de gordura que cobre as células nervosas. Com isso, os impulsos ficam mais lentos e a perda de força e sensibilidade em um ou mais membros. Também provoca formigamentos, dores, dificuldades para enxergar e controlar a urina. Pesquisas indicam que pelo menos 80% da população não sabem o que é a esclerose múltipla. Essa falta de informação dificulta o diagnóstico, já que os sintomas são muito semelhantes aos de outras doenças. Quando tratada desde o início, maiores são as chances de se evitar o agravamento das condições do paciente. Segundo este médico, identificar a doença é difícil porque não há um exame específico para isso. É preciso avaliar vários aspectos da vida do paciente. Ele ainda afirma que há poucos especialistas no assunto. Por isso, o atraso no diagnóstico da esclerose múltipla chega a ser de 5 anos. É muito importante a conscientização, o conhecimento. Isso ajuda o quê? A acelerar o diagnóstico. Acelerando-se o diagnóstico, é possível implementar tratamentos de forma precoce, o que vai trazer um resultado muito positivo ao longo prazo, vai definir como que será o futuro e vai prevenir o maior temor da vida do paciente com esclerose múltipla, que é a incapacidade. As causas da esclerose múltipla ainda são desconhecidas. Não há cura e o tratamento é paliativo, ou seja, apenas reduz as limitações e retarda o avanço da doença. Segundo a Ana Paula, aumentar o conhecimento da população sobre a esclerose ajudaria a reduzir o preconceito e a melhorar o atendimento prestado aos pacientes. As pessoas precisam conhecer a doença para retirar o preconceito. É preciso conhecer a doença para buscar meios de cuidar dela, de tratar, de trazer qualidade de vida a esses pacientes. Quem precisa se deslocar entre cidades distantes ou fora dos principais aeroportos do país costuma pagar caro para viajar. As companhias aéreas dizem que os custos são altos, a maioria em dólar. E ainda há outros fatores que entram na conta do preço final. Esse é o assunto da reportagem de hoje da série Mudanças na Aviação. De acordo com o IBGE, o preço das passagens aéreas subiu 50% entre junho do ano passado e junho desse ano. Mas em 2019, de janeiro a junho, os bilhetes caíram cerca de 15%. A equação para definir o preço das passagens aéreas é complexa. É preciso considerar fatores de mercado, como a quantidade de companhias competindo e a demanda dos passageiros. Há ainda questões como a regulação. Quanto mais coisas a companhia é obrigada a oferecer, maiores os custos e o preço final. Os impostos cobrados onde o avião pousa também contam. Pedir regulação, seja da agência reguladora, ou seja do Congresso, que volta e meia a gente vê serem discutidos alguns projetos de lei que ora proíbem essa marcação do assento ou que reinstituem as franquias de bagagem, isso na verdade pode prejudicar esse modelo para as pessoas que buscam aquele preço cada vez mais barato. Um voo da mesma companhia aérea brasileira, Gol ou Latam, encosta em Guarulhos 2 aviões. Esse aqui abastece em Guarulhos, esse aqui também abastece, da mesma bomba. Esse aqui viaja de Guarulhos para Fortaleza. Esse aqui viaja de Guarulhos para Buenos Aires.
O que vai de Guarulhos para Fortaleza paga 25% de ICMS no querosene. O que vai para Buenos Aires paga 0%. E há ainda a disputa pelos melhores horários para pousar ou decolar nos aeroportos mais cheios. Não é apenas concentração das empresas, a gente tem concentração no solo. Então, se você quer ter um mercado mais competitivo, você tem que melhorar a concorrência nos aeroportos brasileiros. Tá? É muito difícil para uma empresa aérea que entra, ela ter acesso aos melhores slots. O slot é a vaga nos melhores horários, nos melhores aeroportos brasileiros. A expectativa é que a 6ª rodada de concessão dos aeroportos, com 22 terminais, ajude a distribuir o fluxo de passageiros para outras regiões do país. O crescimento da aviação regional no Brasil favoreceria, acho que, todos os aeroportos. E os próprios passageiros, obviamente, os passageiros teriam mais capilaridade, voos chegando a mais destinos diferentes, que hoje a gente tem pouco mais de 100 destinos atendidos por transporte aéreo no Brasil e nós temos mais de 500 aeroportos. Então temos capacidade de crescer e os aeroportos grandes também se beneficiariam na medida em que eles são hubs. Então esses voos dos aeroportos regionais tendem a alimentar os aeroportos grandes, que vão ter também um aumento de demanda, e dali sai a distribuição para os outros locais do país. Uma parceria do Ministério da Saúde de um laboratório farmacêutico encaminha pessoas suspeitas de hanseníase para tratamento especializado. É a carreta Roda Hans, que já passou por vários estados e está no Rio de Janeiro esta semana. Esse caminhão transformado em consultório percorre o país para treinar profissionais de saúde e identificar casos de hanseníase. O objetivo do projeto do Ministério da Saúde é facilitar o diagnóstico da doença, que tem como principais sintomas o aparecimento de manchas claras na pele e a perda de sensibilidade. Em 2018, surgiram 25 mil novos casos de hanseníase no Brasil. A Roda Hans, carreta da saúde, já percorreu 5 estados. 1.900 profissionais foram treinados e realizados 10.400 atendimentos, que permitiram diagnosticar 559 novos casos de hanseníase. Esse ano, a carreta da saúde vai ser realizada ainda na Bahia, São Paulo e Espírito Santo. Em cada estado, médicos e enfermeiros da rede pública são treinados para fazer o diagnóstico precoce da doença. No Rio, 800 profissionais vão receber esse treinamento. É fundamental saber que a hanseníase é uma doença que não só envolve um diagnóstico clínico, mas também uma abordagem, porque envolve estigma, preconceito. Isso muito afasta o paciente do serviço de saúde. Então, a nossa perspectiva é ampliar os serviços de saúde que tenham habilidade para lidar com uma doença que é tão complexa, que está muito ligado à desigualdade social. O tratamento da hanseníase dura de 6 meses a 1 ano e é considerado relativamente simples. Basta tomar uma série de comprimidos. Depois que o paciente recebe a primeira dose, deixa de transmitir a doença. Todas as formas clínicas têm cura. Quanto mais tardio o diagnóstico, maior a incapacidade física que é causada pela evolução da doença. Garras na mão, mão caída, pé caído, e tudo isso é evitável se os profissionais dos postos de saúde, mais perto da casa do paciente possível, estiverem capacitados a reconhecer a doença o mais precoce possível. Vitor Hugo, de 19 anos, foi um dos pacientes atendidos no Rio. Ele não tem hanseníase, mas descobriu que tem outro problema de pele mais simples. Além disso, aprendeu que é fundamental fazer exames preventivos. E essa oportunidade de a pessoa se aproximar mais da saúde, né? E que é bom para o cidadão e bem-estar do dia a dia nosso, né? Agora você vai conhecer a história de Gilvan Fernandes, um escritor baiano que tem paralisia cerebral, mas que é tão determinado a seguir o caminho das letras que já está no 2º livro lançado. Veja na reportagem da TVE Bahia. Tudo começou nas salas de aula deste colégio que fica no bairro da Santa Cruz. É a Escola Municipal Teodoro Sampaio. Para Gilvan de Jesus Mendes, que nasceu com paralisia cerebral, nada foi fácil. Mas quem facilitou e apostou no menino de 17 anos foi essa professora. O que ocorreu com Gilvan nessa escola é que ele se descobriu como escritor e
As aulas de língua portuguesa deram a ele o suporte que ele precisava para que ele desenvolvesse melhor o que ele já trouxe consigo. Ele tinha tudo para desistir, dificuldades financeiras e físicas, mas o desejo de ver a sua história contada por meio da poesia foi maior que as limitações apresentadas a ele pela vida. E hoje ele lança o seu segundo livro, Aqueles Malditos Olhos Azuis. Protagonizado por uma mulher, Nice, o enredo traz como foco um ciclo de confronto entre o machismo e o racismo, que atravessa a subjetividade de todos os personagens. É uma coisa muito peculiar e muito importante, do ponto de vista dele, enquanto homem negro, elaborar uma obra dessa estrutura. Durante sua trajetória, o escritor teve o auxílio de muitos profissionais que apostaram no potencial dele. Como eu entendi que ele tinha muito talento para escrita, eu incluí ele no grupo de teatro e ele passou a escrever os roteiros das peças comigo. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha uma opção. E hoje aquele menino se tornou um adulto, psicólogo e escritor. E inspira no mesmo colégio em que ele estudou crianças com sonhos e muitas limitações, mas com algo em comum, a persistência. Todo mundo passa por dificuldade, já passei muito, mas isso é só uma fase, tipo uma luta. Mas a gente não pode desistir. Me emocionei muito, viu? E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.